Olá, começando mais um Conexão Legislativa e sempre por aqui convidados especiais. O meu convidado de hoje é o Ricardo Leyser, foi por 15 anos gestor público aí na área de esporte e ocupou aí o cargo de ministro interino do esporte. Um prazer tê-lo aqui, Ricardo. Obrigada. Eu te cumprimentar e cumprimentar todos os espectadores do Conexão Legislativa. Para a gente é uma honra tê-lo aqui para conversar de um tema que é a paixão do brasileiro, que é esporte, né? A gente não pode ficar alheio a isso e nesse momento de pandemia a gente sabe que todas as atividades esportivas no Brasil cessaram. Estão aí em protocolos de retomada, mas a gente quer conversar disso e também de todo esse conhecimento no mundo esportivo, mas começando pelas essas questões recentes, né, da pandemia e também desse momento em que se pensa na retomada dos esportes e principalmente do futebol no Brasil. Qual que é a sua visão hoje dessas questões sanitárias para essa retomada do esporte no Brasil? Olha, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é a gravidade da situação. É uma situação tão grave que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio foram adiados. Isso nunca aconteceu na história mundial. Nós tivemos 2 jogos cancelados pelas guerras mundiais, mas nós nunca tivemos um adiamento dos jogos. Então eu acho que isso já nos dá a dimensão dessa crise e principalmente a insegurança, o desconhecimento que todos têm de como enfrentá-la. Então nós estamos lidando com algo que ainda é desconhecido. Então esse é um ponto importante. Por quê? Porque aí deriva todo o cuidado que nós vamos ter em qualquer atividade, não só esportiva, que envolva a participação de muitas pessoas, né? A partir do pressuposto que é uma pandemia nova, é uma doença nova, com a qual nós não ainda temos um acúmulo de conhecimento para enfrentá-la. Então isso significa o quê? Que nós temos que ser muito cuidadosos e dar passos bem medidos de cada vez. Porque nós não temos um histórico que diz assim, olha, faça isso que o resultado vai ser aquilo. Vai ser um resultado verificado no momento, experimental. Então os passos eles precisam ser muito cuidadosos. Então é o primeiro ponto que eu marco, é que a gente tem que ter muito cuidado ao falar de retomada. E eu aproveito essa sua fala, falando justamente de Jogos Olímpicos, muita gente ainda acredita que mesmo tendo sido adiado para 2021, possa ser que não ocorra dentro do planejamento para 2021 por N questões, porque é uma questão de aglomeração. Você, Ricardo, que esteve dentro de toda essa questão dos Jogos Olímpicos aqui de 2016, a gente sabe que um dos maiores eventos, o maior evento esportivo do mundo, a gente sabe, quer dizer, a gente não imagina o quanto é difícil colocar uma Olimpíada em pé, né? Sim, com certeza, são muitos contratos, as dificuldades são muito grandes. Uma primeira dificuldade que você tem é que o mundo enfrenta de forma diferente a pandemia. E um dos princípios da Carta Olímpica, um dos princípios do olimpismo, é a igualdade de competição. Então, realizar os Jogos, essa realização, ela não pode ocorrer sem que todos os atletas de todos os países tenham as mesmas condições de treinamento. E isso hoje, por exemplo, é impossível de saber, dada a dinâmica diferente da pandemia nos diversos países. Então você pode ter, como já tem hoje, países como a Alemanha já voltando à prática esportiva, alguns esportes já voltando à prática, e outros países como o Brasil que não voltou ainda. Então isso já gera de cara um desequilíbrio, né, a favor dos atletas que já voltaram a treinar. Fora os contratos todos vão ser revistos, você tem questões logísticas terríveis, quer dizer, nem os voos que deveriam levar as delegações existem hoje, né? Toda a malha aérea está reduzida e a gente não sabe quando ela vai voltar. Então é uma sequência de questões administrativas e de saúde que precisam ser tomadas que nós não temos a menor condição de dizer a partir de que momento será possível tomar uma decisão. E eu lembro quando, um pouco antes que antecedeu essa questão do adiamento dos Jogos Olímpicos, um movimento de todos os atletas do mundo todo, justamente com essa questão não só de saúde, mas de igualdade de competição. Você está me dizendo agora dessas outras questões, né? Tem país que voltou a treinar, país que não. Então,
dentro do seu know-how, você acha que pode ser ainda mais adiado ou cancelar é impossível, até por causa desses contratos que você falou, que a gente tem contrato de N coisas, né, numa Olimpíada? Olha, eu acho acho que nós temos duas probabilidades maiores: realizar na data que está prevista ou cancelar. Eu não vejo um novo adiamento como uma possibilidade, entendeu? Até porque teria que acontecer no mesmo ano, um adiamento não poderia ser por muito mais tempo. Então, eu acho que o mais provável hipótese 1, o mundo vai estar preparado, nós já conseguimos controlar a pandemia, os atletas voltaram a treinar, temos condições de fazer os jogos acontecem. Ou 2, a pandemia continua, a situação continua desigual, as pressões grandes, limitações de público em eventos presenciais e os jogos serão cancelados. Eu acho que são essas as duas principais alternativas. Claro que todo mundo que gosta de esporte, a Olimpíada é o grande momento tanto para o atleta quanto para quem gosta do esporte, mas nesse momento em que se pensa na saúde do ser humano, não seria ruim se cancelasse, claro, como você disse. Existem contratos de publicidade, existem contratos de logística e outras questões no entorno de uma Olimpíada, que não só o atleta estar no estádio, né, ou numa quadra. Como é que funcionaria esse bastidor? Eu estou aproveitando isso porque você participou ativamente da Olimpíada em 2016 e pode contar um pouquinho esse outro lado que as pessoas não conhecem. Você tocou num ponto importante, Júlia, que é o seguinte: o esporte ele é muito importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista da força que ele tem para passar uma mensagem. Então, o esporte deve ser muito, mas muito mesmo responsável no sentido de não criar situações que coloquem em risco a vida das pessoas. Então, eu vejo com muita preocupação pressões de times que aconteceram no Brasil, inclusive procurando o presidente da República, no sentido de forçar uma situação que não há a menor condição ainda de ser implementada, né? Então, acho que o esporte tem que ter muita responsabilidade nessa hora. Agora, o prejuízo é muito grande, porque a gente tem que pensar os Jogos Olímpicos como o topo de uma cadeia que organiza todo o esporte. Então, para você ir para os Jogos Olímpicos, você tem pré-olímpicos. Né? Para estar em pré-olímpicos, você tem campeonatos nacionais. Então, cada esporte tem uma regra, mas vamos dizer, grosso modo, que para alguém ir para um pré-olímpico, você precisa ser campeão nacional, campeão brasileiro, né? E aí, para o pré-olímpico, quando você não tem os jogos, todo esse sistema ele vai ficando paralisado. Então, você acaba não tendo os pré-olímpicos, você acaba atrapalhando a programação dos campeonatos nacionais. Então, paralisa todo o setor esportivo e isso vai precisar ser arranjado. E existem não só patrocínios, mas programas de governo que são vinculados a esses resultados no sentido de dar o suporte financeiro necessário ao atleta. Então, por exemplo, o programa federal Bolsa Atleta, ele prevê bolsas se você é campeão brasileiro, se você vai à Olimpíada, se você tem chance de medalha, se você está entre os top 20 do mundo, né, que é o atleta pódio. Na medida que esse calendário ele não se realiza, você perde os patrocinadores, você perde o apoio dos programas se eles não forem replanejados. Isso coloca em risco a própria sobrevivência e prática esportiva em alto rendimento dos atletas e das equipes. E aproveitando essa sua fala, eu já queria puxar esse gancho, né, de como pensar o mundo esportivo, literalmente o mundo, falando de mundo, não só de Brasil, nesse período ou quando chegar o pós-pandemia, o quanto já está sendo afetado e vai ser afetado. Às vezes as pessoas falam, não, mas o esporte é só para entretenimento e tudo mais, mas não, a gente tem que imaginar que dentro do sistema existem muitos profissionais, não só os atletas. Claro, há uma dimensão econômica, né? Além do esporte enquanto valor em si, né? Prática esportiva, enquanto atividade física, enquanto atividade cultural, tem um valor em si, mas o esporte hoje é um componente importante da indústria do entretenimento. Então, é uma indústria muito forte na geração de empregos, com um multiplicador econômico muito grande e que está paralisada. Então, o esporte ele impacta na cadeia do turismo, na cadeia, né, por exemplo, de toda a aviação,
porque os eventos você tem não só as delegações se locomovendo, né, tanto internamente dentro dos países quanto internacionalmente, né, se hospedando em hotéis, isso impacta também na alimentação. Depois você tem toda a parte da televisão, programação, todas as mídias, você tem as operações dos estádios, então imagina que empresas privadas assumiram a concessão de estádios, dos estádios da Copa, por exemplo, num desenho muito moderno, muito eficiente, mas elas não estão podendo vender ingressos, não estão podendo vender alimentação, quer dizer, elas não estão podendo operar e os seus compromissos estão lá. Então, há um impacto muito grande sobre cadeias econômicas relevantes e sobre um setor que muitas vezes não é tão formal quanto ao emprego. O setor de eventos, como ele envolve muitas contratações temporárias, então é uma massa de trabalhadores que fica afetada, né? Fora situações como, por exemplo, academia. Então, você tem milhares de professores de educação física em situação muito ruim, né, porque as academias não podem abrir, vão ser das últimas coisas a reabrirem. Então, realmente é um impacto muito grande. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, inclusive, apresentou um projeto de lei para tratar de auxílios emergenciais ao setor, e nós estamos aqui também fazendo o apoio a esse projeto de lei, para que também, minimamente, essas empresas e esses trabalhadores possam ser apoiados durante a crise. E se você puder explicar, Ricardo, para quem está ouvindo, vendo a gente, que não é do mundo esportivo, para entender direitinho do que se trata esse PL desse momento que precisa se ajudar o esporte nacional. Olha, são medidas parecidas com as que foram adotadas para a cultura, né? Que permitem que as empresas possam ter um alívio nas contas de água, de luz, que os trabalhadores possam ter uma renda mínima garantida, né, durante esse período. Enfim, são medidas básicas de apoio de sobrevivência, exatamente, às pequenas empresas, porque o esporte ele é formado de muitas pequenas e médias empresas que sobrevivem, que são pequenas academias nos bairros, que são pequenos organizadores de eventos, fazem corridas de rua, pequenos campeonatos nacionais ou mesmo internacionais de uma modalidade, mas que não são grandes empresas. Então você tem realmente um setor muito intensivo em mão de obra, com muitas empresas de pequeno e médio porte que não têm capital para sobreviver, né? E o deputado Felipe Carreiras teve essa brilhante ideia de criar o PL nos moldes da cultura para fazer esse apoio. Então, o projeto está sendo debatido, tem sido feitas várias contribuições no âmbito do Congresso Nacional e nós esperamos que em breve ele possa entrar na pauta para votação. E a gente está falando de um aspecto desse mundo esportivo e do quanto ele vai gerando a engrenagem, mas a gente também tem que falar do outro lado do atleta, né? Do atleta de base, do atleta de alto rendimento. Em um outro momento da história do Brasil, o esporte tinha uma outra realidade, né? Era um plano de governo também. Hoje, como estão os atletas brasileiros no sentido de apoio, de ter esses apoios? Financeiros também, né? É importante. O Brasil viveu uma década de ouro no esporte brasileiro, entre a realização dos Jogos Pan-Americanos em 2007 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, né? Se nós olharmos um pouquinho antes, nós temos aí 15 anos, mais ou menos, de grandes políticas públicas, começando com a aprovação da Lei Agnello Piva, né? Na sequência, a Lei do Bolsa Atleta, a Lei de Incentivo ao Esporte, isso falando do nível federal, né? Então, uma série de legislações de apoio aos atletas e ao esporte. Ao final dos Jogos Olímpicos, e a partir de 2017, já começa um certo desmonte da estrutura federal de suporte aos atletas. Os orçamentos já são cortados drasticamente dentro de uma lógica aí neoliberal de corte de gastos, que sempre vitima, em primeiro lugar, o esporte e a cultura, são as duas áreas que tradicionalmente são vítimas dessas tesouras neoliberais, porque eles entendem que não há importância para essas duas áreas, acham áreas acessórias, o que é, no meu entendimento, um erro terrível. E em 2018 já começa realmente a situação a ficar complicada quando se começa a ventilar a extinção do Ministério do Esporte.
E efetivamente em 2019, com o novo governo, o Ministério do Esporte é extinto e o país deixa de ter um órgão central de esporte. Pela força do governo federal, essa extinção também acabou contaminando estados e municípios que seguiram o exemplo do governo federal e extinguiram os órgãos gestores do esporte. Essa perda de protagonismo político, de não ter um órgão, obviamente, e eu cheguei a escrever artigos alertando para isso, levou a um corte mais drástico ainda do orçamento. Então, hoje, o órgão que herda as tarefas do Ministério do Esporte, que é a Secretaria Especial de Esporte, tem pouco mais de 10% do orçamento disponível que nós tínhamos em 2016. Então, é um desastre total, completo e absoluto o que se vive. Para complicar, nesse período de 1 ano e meio, nós já tivemos 3 secretários especiais de esporte, ou seja, se voltou também a uma lógica de não haver continuidade nas políticas públicas, né? Então, mesmo sendo políticas novas, políticas de um novo governo, elas também não conseguiram se implantar pela rotatividade de secretários. A gente espera que o novo, que assumiu há pouco tempo, há poucos meses, possa se consolidar e possa oferecer aí respostas para as demandas que o segmento tem. E muita gente, talvez a grande maioria da população brasileira, imaginou que depois das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, o esporte fosse deixar um grande legado, não só no esporte, mas em toda a sociedade. Qual que é a sua visão depois de 4 anos das Olimpíadas aqui no Brasil? Olha, houve uma transformação radical do esporte para melhor. Só que, infelizmente, aquilo que foi sendo construído e implementado foi deliberadamente descontinuado. Então, por exemplo, a ideia de se transformar o Parque Olímpico do Rio, na Barra e em Deodoro, em 2 grandes centros nacionais de treinamento, com as melhores práticas, com os melhores laboratórios de ciência e tecnologia, constituindo o vértice do que nós criamos em lei chamado Rede Nacional de Treinamento, que é a ideia dos diversos estados articulados com seus equipamentos, produzirem um caminho para o atleta, desde a sua identificação, o seu desenvolvimento até o alto rendimento, tudo isso foi abandonado. Então, hoje nós temos uma grande infraestrutura, uma das melhores do mundo, que permite ao Brasil realizar todo e qualquer tipo de evento esportivo com um custo baixíssimo, porque se precisa muito pouco de infraestrutura, né? As infraestruturas estão construídas e são modernas, e com um know-how. Hoje existem brasileiros trabalhando nos principais eventos esportivos do mundo, por quê? Em função de Pan-Americano, Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo FIFA, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, existem centenas, talvez milhares de profissionais brasileiros que podem hoje atuar em qualquer desses eventos pelo mundo, e muitos desses estão fazendo exportação de serviço. Eu mesmo prestei 13 meses de consultoria para as Nações Unidas em apoio à realização do Pan-Americano de Lima, em 2019. Então, vários profissionais e várias empresas têm, inclusive, feito essa exportação de serviço. Agora, infelizmente, o governo brasileiro abandonou a ideia de fazer girar essa indústria. Então, hoje é como se nós tivéssemos as fábricas modernas, mas a gente não tem uma captação de eventos internacionais e uma destinação de recursos, tanto para formar atletas quanto para trazer os eventos, que hoje se realizariam a custo muito baixo. Eu te dou um exemplo. Em 2011, nós fizemos os Jogos Mundiais Militares sem construir nenhuma arena, utilizando apenas as que tinham sido feitas para o PAN de 2007, que depois foram aproveitados para os Jogos de 2016. Então, o Brasil espalhou esse investimento ao longo de uma década, fez de forma muito racional, e hoje nós teríamos como atrair eventos, atrair turistas, além da parte de formação de atletas, desenvolvimento do esporte nacional, com um custo muito mais baixo. Mas, infelizmente, o governo abandonou essa visão. Me parece, então, aí na sua fala, Ricardo, que pelo menos para os próximos anos esse cenário não será diferente. É isso que eu entendo? Sim, a gente ainda tem uma inércia positiva, porque em função do trabalho que foi feito para 2016, nós temos aí alguns atletas que vão estar em Tóquio, vão estar em Paris, quer dizer, eles ainda vão produzir em alto rendimento por um bom tempo.
Nós temos algumas modalidades novas que entraram no programa olímpico, em que o Brasil é muito forte, né, como o surf, como o skate, como o próprio karatê. Então, isso, de alguma maneira, pode até esconder um pouco isso. Quer dizer, a maior preocupação do impacto é para o médio e longo prazo. Nós paramos de criar novos atletas, um processo que nós já estamos vindo muito forte desde 2010, 11, a gente já estava acelerando muito esses programas, e eles tinham que ter continuidade, e eles foram, em grande parte, descontinuados. Então, isso não vai aparecer tanto em Tóquio, já vai aparecer um pouco mais em Paris, e, infelizmente, essa sucessão dos próximos atletas, a gente, na maioria dos esportes, tem um ou outro que ainda consegue manter alguma coisa, essa é a maior preocupação, esse longo prazo. A gente está falando de alto rendimento, mas é importante, você falou agora há pouco na sua fala, sobre a lei de incentivo, né, ao esporte, isso em âmbito federal. A gente sabe que em São Paulo tem a lei estadual, mas esses projetos, né, para a formação de novos atletas que pegam, às vezes, crianças e adolescentes de iniciação esportiva, eu imagino que daqui a algum tempo, alguns anos, isso vai ser impactado negativamente também, né? Porque esses projetos também não tiveram muitas vezes renovados as suas leis de incentivo. Não só a lei de incentivo, mas o próprio orçamento direto, né? No caso da lei de incentivo, a gente vai lidar com a situação das empresas que estão numa situação muito difícil, vão poder contribuir menos, somente na lei federal, que é uma lei sobre imposto de renda, né, sobre lucro. Uhum. Então, obviamente, o lucro vai cair muito, então a possibilidade de compensação ela é menor, então os investimentos devem cair. Não é o caso das leis estaduais e municipais, que lidam com outros impostos, mas a situação das empresas é muito grave. E o investimento também, para você ter noção, em 2016, a secretaria que cuidava desses programas do governo federal tinha quase o dobro dos recursos que hoje a Secretaria Especial do Esporte tem para cuidar de tudo, para pagar a sua administração, para pagar a Bolsa Atleta. Então, assim, é uma situação muito, muito grave, porque esses projetos estão terminando em 18, 19, 20, eles foram se encerrando e não estão sendo repostos. Então, são milhares de crianças que vão deixar de ter acesso ao esporte por conta dessa falta de financiamento, por essa decisão, que é a decisão política do governo federal de não mais financiar intensamente as políticas esportivas. E eu não posso deixar de falar contigo, Ricardo, no sentido, se fala tanto nos Estados Unidos o esporte como entretenimento, a gente está caminhando para a reta final do programa, o Brasil vai conseguir chegar nesse patamar dos Estados Unidos de esporte e entretenimento? Olha, nós temos que olhar isso, esporte é esporte, né? Porque nem tudo nos Estados Unidos é tão forte assim. Então você tem grandes ligas, uhum, né? Futebol americano, basquete, beisebol, né? Que realmente são grandes ligas com faturamento incrível. Eu acho que o Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo, no Brasil, tem potencial econômico para chegar nesse nível, né? Tem potencial. Agora, tem uma questão de estrutura de mercado no Brasil. Nos Estados Unidos, o investimento em marketing esportivo é uma coisa cultural das empresas, e não é aqui. Então, aqui no Brasil, onde vai a verba publicitária das empresas? Vai para anúncios em telejornais, anúncios de novelas. Então, não há um entendimento do mercado publicitário, do mercado de marketing, que valorize tanto o esporte quanto nos Estados Unidos. Então, esse é um grande empecilho que nós temos aqui. As empresas brasileiras, elas realmente não têm nem esse know-how, nem essa tradição de investir no marketing esportivo como nos Estados Unidos. Eu te pergunto isso, Ricardo, porque muita gente gosta... O brasileiro, de vez em quando, gosta de fazer umas comparações, né? E a gente tem que cuidar também, pensar no nosso. Claro, é muito legal ver NBA, muito legal ver NFL, mas há uma realidade dos Estados Unidos cultural também que a gente não tem aqui no Brasil. São duas coisas diferentes, né? Com certeza, Julia. Inclusive, o seguinte, a forma de ver o esporte. Eu já fui várias vezes assistir nos Estados Unidos, a convite dessas ligas. E, por exemplo, muitas vezes, o que menos importa é o jogo.
O americano ele se entretém muito mais com shows no intervalo, apresentações prévias, come, né? Um consumo grande de comida, todo mundo parece que vai comer, vai com a família, né? Então, aquela coisa que às vezes o paulistano faz de ir no shopping almoçar, eles fazem na arena esportiva muito isso, né? Então, eu vi jogos em que você viu o seguinte: o que menos interessava ao público era o jogo. Né? Claro que numa grande final, numa coisa dessa, é mais parecida, né? Mas a experiência, a forma como o público consome também é diferente do brasileiro. Com toda certeza, Ricardo, eu quero te agradecer por abrir espaço aí na sua agenda, eu sei que é corrido, ex-ministro do Esporte conversando com a gente aqui no Conexão Legislativa. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento no mundo esportivo. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e estamos à disposição de você, Júlia, do Conexão Legislativa. Sempre que vocês quiserem, nós estaremos aqui a postos para conversar sobre o esporte. Com toda certeza. Esse Ricardo Leyser, ex-ministro do Esporte aqui do Brasil. Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Quer rever esse e toda a programação da Rede Alesp? É fácil. Corre lá no YouTube da Assembleia Legislativa. Eu volto logo mais. Tchau!